Estamos iniciando assim um processo basicamente inédito para nossa área de ensino à distância. É a oportunidade de a gente conhecer as propostas dos candidatos, né, à reitoria para a próxima administração, né? Então, é a oportunidade que todos nós vamos ter para verificar, né, os planos, né, as propostas das chapas, e aí para cada um de nós decidirmos em quem votar. É muito importante a participação nossa do EAD, né, nesse processo eleitoral. A gente vem trabalhando sempre nesse sentido de colocar todos nós, né, democraticamente, para participar de todas as atividades que são inerentes à nossa universidade. Então, nesse momento, né, a gente conclama todos os participantes aí do ensino à distância, né, principalmente do CEDERJ, né, que faz parte da nossa comunidade, que participem desse processo, né? Exerçam a sua responsabilidade de votar naquelas pessoas que vocês entenderem que sejam as melhores para conduzirem, né, nesses próximos 4 anos, né, a nossa universidade. Nós vamos iniciar nosso debate. Não vai ser um debate, vai ser a apresentação das chapas, né? Estamos gravando todas essas apresentações e logo que encerrar, amanhã nós vamos colocar todas essa gravação para que todos que não puderam comparecer hoje, né, que tenham acesso a essas propostas, né? Então, nós vamos iniciar, conforme nossa programação, vamos iniciar com a chapa 1, o professor Daniel. Eu vou abrir aqui Você abriu o teu... Opa! Tá aberto, então. Tá aberto. Fica à vontade aí. Tá, joia. Primeiro, Edival, quero agradecer, viu, a oportunidade, né, de conversar, né, com esse grupo que, né, faz parte da nossa universidade, né, sobretudo o curso de administração, né, os alunos, né, os tutores, né, os professores que atuam também, né, saudar aqui a secretaria, que é sempre, né, um trabalho, né, relevante, importante para tocar as atividades. Eu não sei se a Mari e as meninas estão aqui na sala, eu não estou conseguindo ver, mas, de toda forma, se tiver aqui, dá um beijo para cada uma delas, que realmente, né, são pessoas muito especiais que trabalham conosco aqui. Deixa eu me apresentar de início. Eu sou o professor Daniel Ribeiro, eu sou egresso nessa casa, eu cursei Ciências Econômicas. Na época, né, tive uma passagem pelo Diretório Acadêmico de Economia, né, fiz 2 gestões, depois fui para o Movimento Nacional, né, dos Alunos de Economia, fui diretor regional, diretor nacional da Federação Nacional de Estudantes de Economia, retornei para a universidade em 2007 como substituto e, em 2009, passei no concurso, logo na sequência. Fui chefe de departamento de Ciências Econômicas, depois vice-diretor durante 2 anos, fui diretor eleito, né, do ICSA, que é o instituto em que, né, o curso de administração está ligado, né, tanto presencial quanto à distância. Fui presidente do Conselho de Curadores da nossa instituição, que é por onde circulam, né, as contas da universidade, e atualmente eu sou representante docente, né, junto ao CEP. Né, então a categoria me deu essa oportunidade, confiou, eu estou lá representando. Eu estou em parceria com a professora Solange Brandolini na construção de uma alternativa à administração da nossa instituição. Né, o diagnóstico que nós fazemos é de um modelo que, de certa maneira, né, ele se coloca, né, de forma perpétua ao longo dos últimos 20 anos, né, em que os colegas se revezam em posições. Então, nosso ponto nunca é fulanizar, chamar a atenção de um ou outro, né, enfim, indivíduo, mas, né, de analisar a resultante disso. E a resultante, ela tem se apresentado, né, como, na verdade, né, através, né, a resultante, na verdade, ela tem dado, né, pouca resposta, né, do ponto de vista efetivo, em termos materiais, em termos acadêmicos, e eu vou falar um pouquinho sobre isso logo na sequência da apresentação da professora Solange. Gente, perdoe o cansaço que hoje a gente teve debate, nossa senhora, tá pesado para todo mundo, viu? Vai lá, Sol. Então, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui para que a gente possa dialogar, apresentar a nossa proposta. O meu nome é Solange Brandolini, eu me formei na Universidade Rural, fiz biologia
sou professora do Departamento de Biologia Animal e, já há algum tempo, desde que eu entrei na universidade, tive algumas experiências com gestão, fui chefe do Departamento de Biologia Animal e diretora do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, o antigo Instituto de Biologia. E nessa passagem pela direção, mais especificamente, né, com a possibilidade de ter assento no Conselho de Universidade, nós conhecemos mais da dinâmica da universidade e os grandes problemas institucionais, que, na verdade, são comuns a vários institutos, e algumas soluções que aparentemente poderiam ter resolvido todas essas mazelas que nós temos, problemas de infraestrutura, elas não tiveram, né, um encaminhamento muito acertado. Então, por conta disso, eu aceitei o convite do professor Daniel para compor a chapa, todas as vozes, na condição de candidata à vice-reitoria. Temos um grupo bem preparado que possibilitou, então, a construção, né, dessa proposta, que foi bastante trabalhada e detalhada e resultou nesse documento de 108 páginas, né? Então, nós tivemos realmente o cuidado de olhar para a universidade como um todo. Mas eu vou parar por aqui para que a gente possa ter tempo para dialogar com todos. Obrigada. Então, né, em específico para os alunos da administração, né, que é o nosso ponto focal hoje, nós temos um conjunto de ações, né, que foram pensados no âmbito da graduação, né, de modo a envolvê-los mais aquilo que a universidade, né, digamos assim, oferta, né, como instrumento de formação. Né? Ou seja, cotas, por exemplo, no programa de iniciação científica, hoje nós temos uma baixa participação, né, dos alunos da modalidade, né, EAD, tanto da administração quanto do turismo. Isso precisa ser revertido, até porque é um perfil, né, que eu acompanho da segunda graduação, ou seja, são pessoas que já vêm, né, com conhecimento acumulado e podem desenvolver trabalhos, digamos assim, de excelência. Então, a gente precisa, né, dar vazão a essa modalidade, né, incorporando a instituição através, né, desse instrumento de iniciação científica, que é importante, né, até para que haja perspectiva de educação continuada no âmbito do mestrado, quem sabe no futuro no doutorado. Outra questão importante, Edival, são as atividades de extensão. Né? Hoje ela é curricularizada, né, obrigatória em todas as graduações. Então, né, criar mecanismos, instrumentos, né, para a prática, né, para a entrada, né, do aluno na modalidade EAD em atividades de extensão também é estratégico, né, e fundamental na complementação digamos assim, da formação em administração. E para isso, né, obviamente que a universidade ela tem que se preparar. Infelizmente, nós temos dois cursos, né, importantes e grandes, né? O curso de administração tem mais de 6.000 alunos, o curso de turismo tem quase 2.000 alunos e pouca aderência, né, digamos assim, ao convívio, né, institucional. Então, acho que são mecanismos dessa natureza, né, que podem, né, permitir uma aderência maior, né, do aluno junto ao tecido produtivo da região, ou seja, buscar convênios, né, estreitar com a comunidade de uma forma geral, né, e desenvolver e devolver mais do que isso, né, para a sociedade, né, o aluno, o conhecimento que é praticado, que é desenvolvido. Acho que a professora Solange Brandolini, né, acho que ela poderia falar um pouco, né, da dinâmica que a gente pensou, né, para as atividades, né, da EAD, né, considerando a graduação, interação. Acho que deixar só falar um pouquinho também. Então, complementando a exposição que o professor Daniel fez, nós achamos muito importante que os cursos de EAD tenham essa vivência com bolsas, né, que sejam introduzidos na pesquisa, que sejam estimulados a ter uma visão mais ampla. Essa participação nas atividades de extensão também, isso amplia a formação do aluno. Então, eu acho que a gente tem uma necessidade de ofertar para os cursos EAD as mesmas oportunidades que nós ofertamos
para os cursos presenciais. Afinal de contas, somos todos, né, universidade rural. Então, a nossa preocupação é com a qualidade da formação. Então, é um olhar que ele precisa ser ampliado, ele precisa ser oportunizado, né, para os alunos também EAD, para que a gente tenha condições de formar um aluno com essas vivências que nós acreditamos que tenham aí, que seja, né, interessante, que seja importante para a formação. Na verdade, a gente pretende uma ampliação da formação que já é feita. Então, é somente para ampliar os horizontes, essa vivência. As atividades de extensão, elas trazem uma bagagem tanto para o lado profissional, mas também para o lado pessoal. Então, a gente tem em nossa proposta essa possibilidade, né, de ofertar as mesmas condições de incentivo à pesquisa, incentivo à realização das atividades de extensão que nós ofertamos para os cursos presenciais, que hoje em dia tem uma carga de extensão já imposta, né, nas suas matrizes curriculares. Então, a gente pretende, se eleito, fazer com que os alunos EAD tenham essa vivência, se for possível, oportunizar visitas ao campo para que a gente tenha, né, uma ampliação dessa formação. Eu vou passar a palavra para o professor Daniel. Para concluir, né, além disso, inserir, né, no calendário de eventos, né, da universidade, um encontro que, né, você inaugurou e é um modelo que deu muito certo, né, porque dá vivência e oportuniza, né, o conhecimento junto à estrutura da universidade, que é o encontro anual. Vocês fazem, e a ideia é que a gente, né, mantenha e dê estrutura, dê suporte para isso. Consiga provisionar recurso, né, disponibilizar estrutura e ajudar com a alimentação também, né, e, sobretudo, fazer o encontro com os professores que também não atuam, né, no EAD, para que haja troca, né, de conhecimento e aproximação com os demais alunos. Então, nós entendemos que essas ações são relevantes para a gente construir um curso cada vez melhor, né, um curso de referência, nota 5, né, que muito nos honra, né? O curso de administração fica lotado no ICSA, né? Então, são compromissos que a gente assume, Edivaldo. Acho que já concluímos aqui o tempo. Tem uma pergunta da professora Patrícia que eu acho interessante. Aí, se você ainda tem uns minutinhos, Tá bom. que o curso de administração é o maior custo do consórcio CEDERJ. O CEDERJ está em crise. Esta crise tem impacto imenso no curso de administração e como sua reitoria posiciona nessa parceria. Então, Edivaldo, acho que primeiro, né, a gente manter o diálogo, né, constante, né, com as instituições mantenedoras, né, no sentido de resguardar, né, a Bolsa, até porque, diante do cenário em que a universidade, né, se encontra, não é real que nós temos condições de, né, digamos assim, dar conta do pagamento de todas elas. Alguma complementação talvez seja possível mediante um estudo, mas com o recurso, né, que nós temos, com o orçamento que nós temos, é pouco provável que a gente tenha sucesso nesse sentido. Então, né, o diálogo junto, né, à UAB, junto à Fundação CCERJ, ele precisa ser intenso, né, na direção da manutenção, da permanência, né, dessas bolsas, né, tendo em vista, né, o desdobramento social que o curso cria, né, ele oportuniza a formação, né, sobretudo em regiões sem as quais, né, os alunos jamais teriam acesso. Então, manter uma política ativa, né, em parceria com essas instituições, as representações da universidade, de maneira a proteger, né, o curso, né, de eventuais cortes, né, que possam vir pela frente. Muito bem. Muito obrigado, Daniel. Obrigado aí pela sua exposição, nós que agradecemos. pela sua participação, né? E vamos aí torcer aí pela uma campanha bem sucedida, ok? Um abraço. Tá, joia, meu amigo. Eu que agradeço, viu? Dou aqui uma boa noite a todos, né? Obrigado pela oportunidade. Cumprimento aqui os colegas também das outras chapas. Uma excelente noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor Edivaldo. Boa noite a todos os colegas presentes. Boa noite aos que estão aqui presentes e uma saudação àqueles que irão
acessar esse vídeo para se informar sobre as nossas chapas. A chapa Mobilização, ela tem como candidata a reitora eu, Nídia Majerovics, que sou egressa da Rural, formada em Ciências Biológicas, mestre e doutora mestre pela Unicamp, doutora pela Universidade de São Paulo, e eu tenho muita honra, professor, de ter sido a pró-reitora de graduação, na época chamava decana, quando surgiu o curso de administração e quando surgiu o curso de licenciatura em turismo, momento no qual eu dei todo apoio, participei intensamente das reuniões do CEDERJ para a organização acadêmica dos cursos, né, o Conselho de Estratégias Acadêmicas, sempre dando todo o apoio aos cursos e aos estudantes que eram ali representados. Então, eu tenho uma longa história, uma história desde o nascimento desses cursos, e antes eu gostaria de comentar a chapa rapidamente para os alunos conhecerem. Então, nós temos o professor Ayrton Chaves, que é do Instituto Multidisciplinar, que é candidato à vice-reitoria na chapa Mobilização, chapa 4. E, compondo a nossa chapa, nós temos, inclusive, muitos colegas que são professores aí nos cursos de administração e licenciatura em turismo. Então, na graduação, a gente tem a professora Rosa Maria Marcos Mendes, a Marta Maria Figueiredo, que é uma servidora há 35 anos da Prograde, uma grande companheira nossa, grande trabalhadora da graduação. Na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, nós temos a professora Lana Cláudia de Souza Fonseca, a Kate Ellen de Souza Batista, que é uma servidora técnica, a professora Lana é uma professora do Departamento de Educação. Na Pró-Reitoria de Extensão, nós temos a professora Edileuza Dias de Queiroz, que é professora do curso de licenciatura em turismo. O Thales Ivenson Alves de Souza, que é técnico, especialista em patrimônio. Na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, o Renan, que está aqui presente, que é administrador. A Janaína Gama Martins, que também é a administradora, gestora pública. Na Pró-Reitoria de Planejamento, nós temos as servidoras Josane Maria Rezende e Daniela Antunes. Na Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros, nós temos o Fábio Isidoro, que também trabalha no curso, ele é tutor no curso de administração, Fábio Isidoro da Silva. A Ana Cláudia da Silveira Aleixo. E na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o professor Alexandre Monteiro de Carvalho, que é professor do Instituto de Florestas, e o professor Clésio dos Santos, que é professor do Instituto Multidisciplinar de Geografia e também trabalha junto ao consórcio CEDERJ. Então, o que nós queremos dizer aos alunos é que nós vamos manter essa parceria muito produtiva que nós temos com o professor Edival e outros coordenadores que vierem, né, professor? Nós temos um trabalho muito forte, conjunto, muito parceiro, né, uma parceria muito grande. Professor William Kleber também, da licenciatura em turismo. E nós vamos não só dar continuidade, como fortalecer algumas ações que nós temos junto aos estudantes da EAD, que são, desde o início, né, professor? Iniciativa da Prograde, das coordenações, que são esses eventos presenciais que a gente quer que sejam bianuais, não é? Porque primeiro e segundo períodos. Esse ano, com a greve dos servidores e tudo que sucedeu depois da greve, nós perdemos e acabou sendo online, né? Então, que as semanas acadêmicas sejam acompanhadas por atividades presenciais nos nossos campos, porque isso fortalece o pertencimento dos nossos alunos, e é uma alegria muito grande a gente conhecer e receber esses alunos, eles conhecerem os seus professores, presencialmente, né? Seus professores, coordenadores, e também propor ações acadêmicas para trazerem os alunos para bolsas, né? Bolsas de extensão, bolsas de pesquisa, e isso depende muito da inserção dos seus professores, dos seus tutores. E nós já temos um exemplo muito produtivo disso, que foi a entrada do curso de licenciatura em turismo no PIBID,
Então, nós temos no PIBID 2022 e agora no PIBID 2024 a participação de estudantes da licenciatura em turismo. E uma outra coisa que eu acho muito importante, professor, é nós fazermos seminários e workshops com os nossos alunos sobre a inserção curricular da extensão na graduação. Primeiro, problematizar com os alunos e professores o que é essa curricularização, essa inserção curricular, e como que a gente pode fazer disso um fator de desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro, nos polos, ou nos municípios onde esses alunos estão morando. Por quê? Porque isso depende de um protagonismo do estudante. O estudante ele tem que ser ativo nesse processo de inserção curricular, que a gente tem que pensar uma maneira muito prática vamos dizer assim, que ele se sinta desafiado a fazer, e programas que sejam importantes para a comunidade e que tenham impacto na comunidade, porque são duas coisas relevantes na inserção curricular: o aluno protagonista e o aluno atuante em ações na comunidade. E a Rural, nesse sentido, né, a EAD, ela pode ser uma ponta de lança para desenvolvimento com os nossos alunos, né, com inserção curricular, e aí nós vamos discutir quais são as modalidades, como que a gente pode fazer. Isso é uma coisa que está no nosso horizonte. Apoiar esses eventos presenciais, eles precisam de muito apoio. Dialogar mais com as prefeituras para que eles nos apoiem na vida dos alunos, que a gente sabe a dificuldade que os alunos têm em vir para a universidade. Então, a gente tem que estreitar essas parcerias e fazer com que os nossos alunos se sintam partícipes, pertencentes à nossa instituição. Já avançamos um pouco, mas precisamos avançar muito mais nesse sentido. E aí eu vou também abrir para a Edileuza ou para a Rosa. Rosa vai ser a futura pró-reitora, se a gente ganhar, claro, né? Pró-reitora de graduação. A Edileuza, que é professora do curso. O William está aqui presente. O William tem um projeto fantástico aqui no campus Seropédica, que ele é lindo, né? Com a ecoterapia, né? E um programa com a equidicultura também, para a gente fazer um turismo local nesse lugar bonito, envolvendo os nossos alunos do curso de administração, do curso de turismo. Então, são perspectivas muito boas e que partem dessa interação muito dialogada, produtiva, da pró-reitoria, da reitoria, com os nossos coordenadores de curso. Não é? Então, quero ver se Edileuza e Rosa querem também apresentar propostas. Edileuza. Boa noite, professor, boa noite, alunos que estão nesse momento, e bom dia ou boa tarde a quem vier a nos assistir. A professora Nídia já me apresentou, né, na chapa. Eu estou concorrendo à Pró-Reitoria de Extensão, né? E falando da modalidade EAD, eu sou professora do consórcio, né, no curso de licenciatura em turismo, desde o ano de 2017. Né? Então, eu trabalho com a disciplina de educação ambiental. E, como a professora Nídia falou, tem várias ações que elas podem ser implementadas quando a gente fala da extensão. Por exemplo, nas avaliações nas ADs ou nas APs, eu sempre busco do aluno para que ele traga para o cenário ou o polo dele ou onde ele mora, pensando sempre o que ele está estudando, né, principalmente, no meu caso especificamente, educação ambiental e turismo, como é que pode ser implementado? Como é que a comunidade pode se beneficiar? Como é que esse aluno também pode se beneficiar? Então, essa é a sugestão, inclusive está na nossa carta-programa, que são promover ações de extensão voltadas para os cursos de graduação EAD, e pensando sempre nisso, como a professora Nídia falou, né? Seja para o polo, onde o aluno está, seja para o município onde ele mora. E isso, obviamente, isso contribui para a formação desse futuro profissional e também para a comunidade, a sociedade que ali está envolvida.
né? Nós acreditamos nessa modalidade, nós temos essa responsabilidade de estarmos pensando numa extensão voltada para esse público. E uma outra questão também muito importante que eu observo, que é a necessidade da gente estar fazendo formação continuada com os tutores. Né? A gente precisa muito, professor, estar investindo também nesses tutores. Né? Eu digo isso porque eu, enquanto professora, coordenadora de disciplina, eu faço sempre as reuniões com os meus companheiros tutores, né? Mas isso ainda não é suficiente. Eu acho que tem que ter uma política de formação para esses tutores. Nós precisamos investir nessa formação. Olá, pessoal. Eu quero só fazer as minhas palavras da Danide e da Edileuza, né? Que o que a gente está pensando aqui realmente é ter um diálogo maior ainda com os alunos da EAD e os alunos do presencial. Né? A gente tem pensado bastante em relação a isso, né? Trazer um pouco mais, fazer ainda mais essa integração. Edileuza trouxe uma questão que me parece que é da maior importância, que é a formação continuada dos tutores. Parece que é uma ação que eles próprios têm necessidade, né, de que isso aconteça, e a gente vem percebendo isso. Então, está no nosso projeto ter essa formação. E a inserção curricular da extensão, ela vai se dar, e para que ela se dê de uma forma efetiva, é preciso que o aluno faça esse protagonismo. E isso no EAD são ações que nós temos que pensar juntos, né? Então, como a Edileuza colocou, o professor tem que pensar junto com o aluno como isso vai se dar. E dentro desses polos é que a gente vê essa importância de que isso possa estar acontecendo. Então, é uma ação que a nossa chapa tem em mente esse objetivo de fazer que isso aconteça de uma forma mais efetiva e também que a gente possa estar um pouco mais juntos, né? Então, além daquele encontro que a gente veio fazendo anual, que a gente faça um pouco mais. Eu acho que essa realmente, eu acho que à medida que isso acontece, os cursos podem crescer, né? Acho que é isso, professor. Obrigada. Bem, obrigado. Outra coisa que eu quero enfatizar, professor, é que eu acho que nós temos que investir em seminários, encontros, logo no início do ano, para discutirmos a inserção curricular, chamando os secretários de educação, pessoas do município que possam nos apoiar, porque é muito importante, por exemplo, no curso de administração, talvez chamar o secretário de planejamento e administração, entendeu? Quais são as prioridades do município e como que os nossos alunos, com o conhecimento que eles têm, eles podem ter iniciativas de projetos para, em parceria com esses municípios, produzir conhecimentos, produzir ações que impactem as comunidades, que impactem o município, porque a ideia da curricularização não é uma coisa burocrática. Tem que ter a carga horária lá, porque burocraticamente tem que ter. Não, eu acho que é uma oportunidade para nós termos uma outra percepção do que é a aprendizagem, do que é uma metodologia em que o aluno, ele, ao invés de trabalhar aquele tema somente de modo passivo, ele trabalhar a partir de programas e projetos de interesses da comunidade. Então, eu acho que isso é uma riqueza enorme, porque a gente está em 18 municípios, né, professor? 18, né? Nos polos, mas temos alunos de muito mais municípios. Na verdade, a gente está cobrindo praticamente o estado inteiro, né? Porque os 18 municípios têm limítrofe com outros, né? Então, se somar os municípios que nós atingimos, deve dar aí o dobro disso ou muito mais, né? Então, a gente tem uma participação muito grande na população, principalmente do estado do Rio de Janeiro, nos interiores, né?
Aqui na periferia, tudo bem, né? Tem uma participação boa, mas no interior, né, esse que a gente pensa, né, o nosso curso de turismo, né, é um curso fortemente inclusivo, né? Então a gente tem nós temos essa vantagem e achamos que é muito válida, né, da inclusão desses alunos que não teriam condições de estudar, né, que se não tivesse, né, a oferta do nosso curso. Então isso é além de todas essas oportunidades que vocês estão apresentando, que eu acho formidável, eu acho que o estudo continuado para os tutores, não só para os tutores, mas a intenção nossa também é de criar alguns cursos de estudo continuado para os nossos egressos, né? Concurso de especialização, né? Algo que pode ser, um curso que a gente pode realmente oferecer sem muito esforço, né? Claro que tem esforço, mas sem um esforço assim muito que é assim pode ser praticado, né? Pode ser criado, né? Então, professor, Isso eu aí, acho que professor. isso que o senhor aponta é uma coisa muito importante. E uma das motivações para a gente. Tá com o som? Tá com som, tá com som. Pode Uma falar. das motivações para nós apoiarmos fortemente os cursos EAD é que eles são altamente inclusivos. Eles permitem que pessoas que já saíram daquela janela, né, da juventude, ou que estão na juventude, ou que têm compromissos de trabalho, que eles se organizem para estudar com seus horários disponíveis, com material de qualidade, com professores e tutores também qualificados, para que eles tenham uma formação. E as formaturas do CEDERJ são muito emocionantes, porque nós observamos pessoas de muitas faixas etárias, mas principalmente os cabelinhos brancos, pessoas felizes, porque muitas vezes criaram seus filhos, entraram, vamos dizer assim, na vida madura e viram a perspectiva de poderem estudar, de poderem avançar no seu desenvolvimento cidadão, pessoal, intelectual. E isso é uma coisa extremamente emocionante de ver, e ver essas pessoas dizendo, ó, eu vou continuar a estudar, eu vou fazer uma especialização, eu vou fazer mestrado. Você vê o entusiasmo e que essa possibilidade, essa oportunidade de estudar, de continuar os estudos, é algo que faz a vida das pessoas brilhar, elas passam a brilhar de novo, porque são capazes de tocar para frente um mundo novo de conhecimentos, de oportunidades, não é? Então, eu acho que é um curso que realmente a gente tem que dar muita atenção. A gente tem os recursos da UAB, né, professor? Pelo menos por mais um tempo. Temos os recursos da CAPES indo diretamente para o CEDERJ, não é? E recursos também do CEDERJ. E foi uma luta muito grande de todos nós, de todos os setores, dos próprios tutores, de haver uma equiparação, né? Uma injustiça que havia, né, professor, entre o pagamento dos tutores da CAPES e o pagamento do CEDERJ, uma luta muito grande, envolveu todas as coordenações, nós, pró-reitores, os reitores, e nós conseguimos superar essa injustiça, né, professor? Então, Correto. as pessoas merecem ganhar de acordo com o seu trabalho de uma maneira justa. Não que a gente ache que seja suficiente essas bolsas que eles recebem, né? Que deveriam ser maiores, mas pelo menos uma igualdade num patamar superior, isso era mais do que justo, né, professor? Então, Muito assim, a bem. nossa proposta é intensificar essa interação, essas ações, com o apoio da reitoria. Agora, eu sendo reitora, fui pró-reitora de graduação de 2005 a 2013, sou pró-reitora de graduação agora de 2001 a 2025, portanto, com uma experiência muito grande de graduação, uma visão acadêmica muito forte, essa de dar esse apoio aos nossos cursos EAD, dinamizar enfim, fazer com que nossos alunos se sintam muito mais acolhidos
pela nossa instituição. E tem uma outra coisa, professor, eu não sei como é que está meu tempo. Pois é, isso aí, esse tempo que eu queria já está acabando. Tá, então, só falar o seguinte, que a gente está num trabalho junto à COTIC, que é a nossa coordenadoria de tecnologia da informação e comunicação, de instalar um módulo processo seletivo para a entrada dos alunos. Então, depois que isso estiver efetivado, nós vamos conversar com o CEDERJ para ver se os nossos alunos podem entrar direto na universidade por esse módulo, e depois a gente passa isso para o CEDERJ, porque eu acho que isso ia diminuir e muito os nossos problemas com o sistema acadêmico. Mas isso, o que eu estou me comprometendo a fazer é sentar o pessoal do Sistacad, sentar o pessoal da COTIC, quando esse módulo estiver funcional, e a gente estudar essa entrada inicial pela universidade. Aí você põe lá o currículo, que é o currículo, aí põe para o CEDERJ tudo arrumadinho, bonitinho, e acabam com esses problemas que nós temos, né, professor? Toda vez que nós vamos fazer uma colação de grau, é um suadouro para ajustar coisas que eu acho que, se fizermos dessa maneira, eu acredito que a gente consiga uma estabilidade maior da inserção dos nossos alunos da EAD na universidade e lá no CEDERJ. Ok, professora. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de colocar para os tutores, professores coordenadores, a nossa chapa mobilização, chapa 4, convidamos vocês a nos apoiarem, porque nós vamos efetivamente avançar no apoio das ações e projetos junto à nossa educação à distância. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Obrigado, professora. Um abraço. O professor Edivaldan, os alunos e alunas do curso de Educação à Distância, de Administração, satisfação falar com vocês, agradecemos a oportunidade. Nós somos da articulação Chapa 5 Rural em Movimento. Eu sou Roberto Rodrigues, professor do Departamento de Ciências Econômicas do campus de Nova Iguaçu, e junto com o professor César da Rocha, compomos a Chapa 5, como eu falei, Articulação Rural em Movimento. Para mim é uma satisfação falar com os alunos e a coordenação do curso de Educação à Distância, até porque eu ajudei a construir e a contribuir com o material didático da parte de economia do curso de administração. Se eu não me engano, acho que ainda é esse material. Foi lá em 2004, 2005. Então, para mim, é uma satisfação grande participar com vocês. Entendemos que a educação à distância ela tem se tornado um instrumento cada vez maior de formação da nossa juventude e, por isso, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tende a ampliar cada vez mais, dominar cada vez mais os instrumentos voltados para a área de educação à distância. Na nossa gestão, e como nós somos uma articulação de reeleição, nosso principal capital político é aquilo que fizemos e aquilo que estamos propondo a dar como continuidade. A nossa chapa ela é composta por mais professores e técnicos administrativos, alguns, inclusive, são tutores aqui no curso de Educação à Distância da Administração, caso a Regiane, a técnica administrativa, que já trabalhou com vocês. E na nossa pró-reitoria de graduação, onde vamos trabalhar diretamente com o curso de Educação à Distância, temos a professora Miliane, ela está na sala, inclusive vai falar depois das propostas, e o professor Cláudio Melibeu. A Miliane é do Instituto de Veterinária e o Cláudio ele é do curso de Educação à Distância. Nesses 4 anos que tivemos na administração,
é importante destacar que foi um momento de crise sanitária e também um momento de redução de corte orçamentário e redução de quadro de pessoal. Mas, mesmo assim, nós conseguimos avançar em muitas frentes, seja na parte infraestrutural, seja na parte, na parte acadêmica. E aí eu vou me concentrar aqui na minha fala, naquilo que avançamos na parte acadêmica, no que se refere à educação à distância, e a primeira delas foi a efetivação da coordenação da educação à distância na nossa instituição. Isso permitiu com que trabalhássemos direto e muito mais rápido com a coordenação do curso de administração do CEDERJ. Além disso, ampliamos o número de cursos de educação à distância na nossa universidade. Antes tínhamos 4 cursos apenas, 2 de graduação e mais 2 de pós. Hoje, ampliamos significativamente a parte da pós-administração, da pós, e criamos mais um curso de educação à distância, esse não no consórcio CEDERJ, mas mais da nossa universidade. E dentro dessa criação conseguimos construir 5 polos. Estamos efetivando, né, a construção desses 5 polos. O polo de Seropédica, o polo de Nova Iguaçu, o polo de Três Rios e o polo de Campos dos Goytacazes e da Presidente Vargas, que está faltando pouco para a gente fechar o polo da Presidente Vargas. Esses polos, eles vieram como consequência da criação do curso de educação, de licenciatura em educação especial, um curso hoje que permite a formação de vários professores da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro, mas também de outras localidades. E é um curso que também montamos uma pós-graduação que pode avançar na formação junta com o pessoal. Além disso, nós conseguimos, com a coordenação de educação à distância, termos agora uma possibilidade de dialogar direto com o CEDERJ. E, diante disso, nós fizemos uma junção das instituições públicas de ensino superior, dialogamos diretamente com o governo do Estado, que possibilitou, a partir dessa configuração, com o governo do Estado, que possibilitou o aumento das bolsas dos tutores do CEDERJ. Foi uma situação que chegou a algum extremo no final do período, na metade ali do ano passado, e a partir de uma ação que fizemos junto às instituições de ensino, com reuniões com o secretário de Ciência e Tecnologia e depois com a Casa Civil, a partir de diversas articulações, nós conseguimos aumentar a bolsa dos tutores. Isso chegou a ser um momento de crise, próxima de uma crise, de parar alguns cursos, mas isso evitou que parasse e conseguimos avançar. Então, a nossa perspectiva é uma perspectiva muito boa no que se refere à educação à distância da nossa universidade, já do que fizemos e, a partir daí, o que propomos e vamos propor para nossa gestão para os próximos 4 anos. Como eu falei, a Pró-Reitoria de Graduação, ela será... a nossa candidata é a professora Miliane, que está presente, agora vai falar a respeito das propostas que temos para educação à distância. Miliane, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, mais uma vez.
Primeiro, saudar o professor Edival, a professora Yara, que estão na sala. Tive a oportunidade de ter uma conversa muito interessante, muito esclarecedora com o professor Edival sobre a construção e a realidade atual, né, do curso de administração pelo consórcio CEDERJ, um curso com em torno de 4.500 alunos, correto, professor? Então, isso Correto. é uma honra para a nossa instituição. Ao longo de 20 anos, nós consolidarmos um curso com essa potência. Conversávamos também, isso é algo que me chama muito a atenção, que hoje nós temos, a partir desse curso, nós temos fomento, temos massa crítica, temos condições de mudar, né, de ampliar a inserção do ensino à distância dentro da instituição. Nós hoje sabemos que existe um decreto que vai haver a necessidade de presencialidade no ensino à distância, mas nós também sabemos que há a possibilidade do ensino à distância nos cursos presenciais. Então, é esse amálgama que a gente precisa construir dentro da universidade, de maneira a trazer o ensino, a pesquisa e a extensão para dentro dessa visão do ensino à distância. Nós não podemos desconectar, né? Não podemos fazer uma relação apartada do ensino à distância de ações de extensão e de ações de pesquisa. Está aqui na sala também o professor Marcos Paz, candidato à pró-reitoria de extensão, candidato a pró-reitor adjunto de extensão, né? E nós pensamos que a conexão ensino, pesquisa e extensão é que, de fato, vai contribuir para que, mais do que atender demandas legais, como a curricularização da extensão no aspecto legal, mas que a gente possa, de fato, fazer extensão e pesquisa em qualquer modalidade, porque não há mais esse limite, né? Nós já falamos, eu não quero ser repetitiva no que já falei, mas eu realmente acredito nisso. Nós já estamos fazendo pesquisa utilizando ferramentas, né, tecnológicas de ensino remoto, de reuniões remotas. Já temos a possibilidade hoje de fazer interação com pesquisadores de outras instituições e de outros países, e isso tem que chegar e aumentar, né? O professor Edival e a professora Yara já fazem isso. Eu tive o prazer de participar de um evento que eles construíram Nossa, agora eu não lembro o tempo, professor. Tem uns 4 anos isso? 3 anos? 3 anos, mais ou menos. 3 anos. Um evento maravilhoso, né? Muito rico, de muito enriquecimento, onde vários profissionais de diferentes instituições, no Paraguai, no Brasil, não lembro se tinha outro, acho que Chile também, professor, naquele dia? Chile e do Então, Peru. E Peru. Nós tivemos um momento riquíssimo de troca de informações, e isso é uma forma de nós estarmos fortalecendo e ampliando, né, a nossa percepção a respeito da formação profissional que queremos para o ensino à distância na universidade rural. Então, essa conexão é o mote da nossa campanha no que diz respeito ao ensino à distância. Não queremos ver o ensino à distância como algo apartado. Queremos ver o ensino à distância como uma forma que hoje, no mundo que a gente vive, é uma forma realista de atender às demandas sociais, né, de formação continuada, de formação de graduação, né, e nós queremos estar junto com vocês nisso, e honrando aí esse trabalho que vem sendo feito pelo professor Edival e pela professora Yara ao longo desses 20 anos. Eu não sei, eu acho que eu vou abrir aí o espaço para o Marco fazer uma fala. Marco, quer falar alguma coisa? Não sei exatamente quanto tempo temos. Obrigado, Alberto. Miliane. Boa noite, colegas. Quero cumprimentar aqui a professora Yara, o professor Alessandro, o professor Edivaldan. Professor, eu sou de letras, eu atuei no ensino à distância da UF, no consórcio CEDERJ,
E nós somos de áreas diferentes, mas já naquela oportunidade eu ouvi falar do seu trabalho, então vou pedir licença dos colegas para cumprimentá-lo especialmente por isso. Eu quero reforçar as palavras da minha colega, a professora Miliane, porque, afinal de contas, é fundamental conceber a EAD como um componente, como um componente integrado da vida acadêmica como um todo, porque, afinal de contas, se trata de uma modalidade de ensino incontornável para o mundo contemporâneo em geral e para o Brasil contemporâneo em particular. E no que diz respeito à extensão universitária, alguns desafios se colocam, inevitavelmente, porque, afinal de contas, a extensão, em sua forma tradicional, pressupõe um movimento, e isso deve ser verificado, no caso da EAD, a partir de especificidades. Então, o nosso propósito não é outro senão verificar tanto as especificidades que se colocam, quanto as demandas também que são necessárias para a curricularização da extensão, e, nesse sentido, construirmos políticas institucionais de extensão que contemplem também substantivamente a EAD. Obviamente, a minha fala soa genérica, mas eu vou fazer referência aqui à postura responsável do professor Roberto Rodrigues, no sentido de não fazer, neste período eleitoral, promessas que soem puramente eleitoreiras, oníricas, descoladas da realidade. Então, nós estamos num momento muito específico da história da humanidade. Ainda vivemos um pós-pandemia. Recentemente, aqui no curso de letras, no mês passado, aqui no ICHS, no meu instituto, nós realizamos a primeira semana acadêmica de letras depois daquele grande drama que foi a pandemia. E aquele acontecimento dramático para toda a humanidade, obviamente, impactou a vida universitária como um todo, de modo que nós ainda estamos averiguando as suas consequências. Isso também diz respeito à extensão universitária. Então, o que nós colocamos, e eu falo em meu nome e em nome da professora Maria Ivone Barbosa, que é candidata a titular da pasta, o que nós colocamos como prioridade é um levantamento minucioso das demandas, dos desafios de todos os cursos, no caso particular da educação à distância, para, em seguida, verificarmos aquilo que já existe e pode ser desdobrado e, consequentemente, aquilo que deve ser construído como trabalho de extensão, obviamente, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e também com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Obrigado pelo espaço, estou à disposição. Muito obrigado, professor. Professor Roberto. Obrigado, colegas que falaram. Tem 3 minutos aí, Roberto. Isso, só para a gente fechar aqui, deixa eu só registrar também que eu vi o Nilson, o professor Nilson presente também, uma satisfação vê-lo aqui nesse espaço. E lembrar só que, assim, ratificar o nosso compromisso com a educação à distância da nossa universidade. Nós criamos a coordenação de educação à distância, isso foi um passo muito grande. Entendemos que as novas tecnologias vão permitir cada vez mais que a gente aprofunde o trabalho com a educação à distância, mesclado com a presencialidade. Isso entendemos que é um avanço. Entendemos também que o nosso diálogo ao longo desses 4 anos com a CAPES foi fundamental, principalmente no momento em que precisávamos ali garantir a continuidade do curso de administração. Fizemos isso, fomos eu e a professora Gabriela em Brasília, conseguimos fazer com que todos esses processos conseguisse não parasse, né, que o curso de administração não parasse, conseguimos as novas bolsas frente a toda aquela demanda existente, fizemos uma correlação ali com a formação, entendemos a importância dessa formação para, principalmente, as prefeituras, o interior do nosso estado do Rio de Janeiro, porque isso, o curso de educação à distância da administração permite com que a gente dê acesso a muitos trabalhadores nesse momento, de prefeituras, inclusive, que querem uma formação e não têm a condição de ter uma estrutura física por perto, e tem permitido que a gente avance. Foi nessa linha, inclusive, que a gente conversou com a CAPES e o que permitiu a
a reestruturação ali das bolsas aquele finalzinho do ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, foi metade do ano passado, que a gente conseguiu fazer essa conversa com a CAPES. Então, nosso diálogo com a CAPES é muito grande, a presidente da CAPES é uma parceira nossa aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a ideia é que a gente continue fazendo com que mais projetos da universidade consiga ser contemplado e fortaleça cada vez mais o curso de administração. Temos total interesse em continuar trabalhando com a coordenação da administração e com o curso de administração na nossa universidade. Obrigado. E aos alunos, alunas, professores e o professor Edivaldan também, Chapa 5, Rural em Movimento, no dia 21 e 22. Houve uma mudança da data, não vai ser 18 e 19, 21 e 22, será pelo sistema, será à distância, você pode votar pelo celular, mas votem na nossa chapa. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Sucesso aí na tua eleição. Eu reconheço assim, todo o esforço que vocês têm feito aí pela EAD também. A gente sabe que sempre foi um espírito de luta que vocês têm, né, com a gente. A pandemia veio, ela trouxe algumas percalços para a gente, mas ela fez ressurgir o EAD na universidade, porque depois da pandemia a gente começou a ter uma melhor assim, visualidade junto à universidade, né? Exato. Isso é uma brincadeira. Acho que todos perceberam, né? Acho que todos perceberam a importância da EAD, né? EAD, mas isso é uma brincadeira que de vez em quando eu faço, porque precisou da pandemia para a gente ser reconhecido. Mas isso faz parte da nossa atividade, nós gostamos disso, nós gostamos de fazer, porque a gente faz, né? E aí está no nosso espírito EAD, né? Então, sim. Espero que a gente continue. Nós temos muito o que aprender com vocês durante esse período todo. Espero que mais por 4 anos. Vamos, 4 anos mais. Tá ok, professor. Muito obrigado, professora Miliane. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Obrigado. Eu não sei mais quem da chapa vai entrar. Eu quero pedir, antes de tudo, desculpas, porque o nosso candidato a reitor, o Zé Cláudio, né, o Chicão, e Ana Cristina estão, ao mesmo tempo, agora, em 2 diferentes eventos, e eles não tiveram condição de estar aqui. Como era uma coisa mais ligada à graduação, e eu sou a candidata, né, à Prograde, então acabou que eu assumi aqui essa estratégia de vir conversar com vocês. Eu não sei quem me conhece daqui, como eu falei para vocês, eu não estou conseguindo ver todo mundo. O Edival conheço, mas assim, eu não conheço, eu não sei se eu conheço as outras pessoas, não sei também se elas me conhecem. De qualquer forma, eu vou me apresentar bem rapidamente para vocês entenderem. Sou professora na Brasil, eu trabalho há 27 para 28 anos no ICBS como docente, né? Então, a minha formação é bióloga, né, por formação, trabalho com zoologia, e tive, ao longo desses anos todos, várias inserções relacionadas à graduação. Tanto na parte de coordenação de curso, onde eu fui coordenadora várias vezes das ciências biológicas, até também quando atuei no NDE, e também fui na época que nós tínhamos ainda o vestibular, né, isolado, eu fui coordenadora acadêmica por mais de uns 2 anos do vestibular da universidade. Então, eu coordenava toda a questão das provas, de como, né, nós fazíamos aquele vestibular legal, mas enlouquecido, né, de mandar um monte de gente para um monte de lugar, né, nesse Brasil grandão que a gente tinha. Enfim, então, assim, eu tenho uma grande experiência dentro da graduação, mas eu sou uma professora que faz também ciência, atuo na pós-graduação, oriento mestrado, doutorado, também tenho bolsistas BIEST, ou seja, trabalho especificamente na extensão. Então, assim, eu tenho uma vivência acadêmica da universidade, não tanto administrativa, apesar de estar vice-chefe de departamento, sempre cabe para a gente isso em algum momento, né? Mas a minha vivência ela é estruturalmente muito acadêmica, né? Então, falando isso,
fui convidada pelo Chicão e pela Ana Cristina a compor, né, a pró-reitoria de graduação, que é uma pró-reitoria extremamente estratégica, difícil, pelos N cursos que a gente tem, não só os N cursos, mas as grandes diferenças entre os campos, as grandes diferenças entre noturno, diurno, vespertino, e, claro, aqui vocês com um diferencial do EAD, né? Que são pessoas que estão mais afastadas de uma forma geral, né, da gente presencialmente, mas que, na nossa proposta, uma das questões primordiais para os cursos à distância é trazer algum tipo de presencialidade com esses cursos na universidade, de várias formas. Tanto com a inclusão da curricularização da extensão, também como com possibilidades de trocas contínuas com o meio acadêmico. Porque a gente sabe, e a própria universidade, que a gente fala que a nossa chapa é a Universidade Viva, né? Que ela não se faz só dentro de sala de aula, né? Ela se faz em vários lugares diferentes, em várias situações diferentes. Então, a gente quer tentar, da melhor forma possível, trazer isso para os cursos de EAD. Isso assim, é uma questão muito prioritária dentro da Prograde. Eu sei que vocês participam de fóruns dentro da Prograde, mas a nossa ideia é fazer uma coisa separada e mais focada em vocês, porque nós temos total noção da quantidade de trabalho que o coordenador, que os tutores e que todos vocês têm com esses cursos. A gente sabe, eu tenho muitos colegas que participam, eu moro atualmente em Miguel Pereira, então eu vivo, às vezes, transportando prova para lá, para colegas poderem corrigir. Eu sei o quanto é o trabalho que vocês desenvolvem, e eu entendo e acredito que a gente precise de uma conversa, vamos dizer assim, mais íntima, na melhor das boas intenções, com os cursos de EAD. Entender de forma mais clara as questões que vocês têm para serem colocadas e o que a gente pode fazer em cima dessas questões e, principalmente, na nossa proposta de Universidade Viva, incluir da melhor forma possível esses estudantes, né, dentro da universidade. De várias formas, como já falei, tanto a situação extensionista, quanto a situação de atividades outras que possam vir a participar no dia a dia da universidade. Nós também sabemos que, muitas vezes, um aluno EAD, ele está, por exemplo, numa segunda graduação dele. Então, é uma outra história. Então, a gente quer, inclusive, mapear essas pessoas nesse sentido, né? Qual é a busca dela no EAD? Para a gente poder atuar de formas diferentes com esse público que deve ter diferença, inclusive diferença etária, no meu entendimento. Eu mesmo, para falar para vocês aqui, vou confessar, eu adoro gastronomia. E eu estou atualmente fazendo um curso à distância, é um MBA de gastronomia, só para vocês verem a loucura da minha vida, mas é uma coisa que me alegra muito, porque na época que eu escolhi, né, a minha carreira, gastronomia era coisa de maluco, né? Vai ser cozinheira, tá maluca, garota? Você estudou a vida toda para isso? Então, hoje em dia, eu tenho assim um outro olhar, eu tenho um entendimento, inclusive, muito sobre técnicas que eu gosto, e técnicas até moleculares que envolvem ciência, que me agradam muito, né? Então, eu também sou assim uma aluna EAD. Então, de forma generalizada, o que a gente tem como proposta é isso. A Universidade Viva está muito preocupada com as questões de evasão, mas não só da evasão do estudante,
mesmo porque a gente sabe que a evasão do estudante EAD é diferente da evasão do nosso presencial. Mas nós estamos muito preocupados com a evasão dos nossos técnicos, dos nossos professores. Eu já estou cansada, assim, de fazer concurso. Todo mundo aqui que já passou por uma questão de fazer um concurso, organizar um concurso, passar por isso novamente, e de repente, quando você vê aquela pessoa que você achava que estava super bem adaptada na sua universidade, ela está numa outra parada, ela fez um outro curso, um concurso, e ela está saindo daqui. Então, a evasão que nós temos percebido, ela é uma evasão generalizada. E isso nos preocupa demais como conjunto de chapa. E outra coisa também que eu queria deixar, porque eu já vi que tem duas colegas minhas, né, a Lucimere e a Cléia, que estão aqui também participando, eu quero que elas falem, que elas se coloquem, né, para deixar assim, muito claro que a gente trabalha e nós construímos essas propostas todas de uma forma muito integrada, e com grupos de trabalhos em temas. Não tinha assim, grupo de trabalho da pró-reitoria de extensão, grupo, não, eram temas maiores, as pessoas discutiam, levantavam dados, os possíveis, dentro da universidade, né? Eu tive muita dificuldade, confesso, de levantar dados até da questão do EAD da universidade, e aí, a partir dessas discussões em grupo, nós criamos um grande documento. Então, cada grupo criava um grande documento e depois se era discutido dentro das áreas e para a gente trazer uma coisa mais resumida como proposta para a universidade. Então, vou fazer o seguinte, eu acho que eu dei uma resumidona no que eu queria, e eu vou pedir para que você, então, abra para a Lucimere e para a Cléia, que elas falem, e eu fico aqui à disposição para qualquer bate-papo, como você falou. Não tem perguntas e respostas, mas eu fico à disposição, tá bom? Obrigada. Eu vou falar um pouquinho, né, Ana, porque eu estou aqui em aula, eu saí rapidinho da minha aula para me apresentar. Meu nome é Cléia, eu estou vindo na chapa da Universidade Viva como candidata da Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros, né? Eu leciono a disciplina de contabilidade governamental, tenho 22 anos de experiência como contadora em duas grandes empresas, né? Uma ligada ao governo do estado e outra ligada ao governo federal. E fiz minha carreira nessa tecnicidade. Então, acho que por isso que o Chicão me escolheu. O que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, né? A bandeira da chapa em relação ao pertencimento da universidade, né? Eu sou coordenadora também do curso de EAD do CEDERJ, mas não ligado à Rural, porque não tenho meu curso na Rural. Então, assim, o que a gente percebe, o que a gente tenta trazer e que a gente traz de proposta, né, diretamente para o curso EAD, principalmente em administração, porque a gente se fala o tempo todo, né? Administração e contabilidade, eles estão intimamente relacionados com as suas disciplinas, né? A contabilidade faz os demonstrativos e o administrador precisa compreender esses administrativos para poder fazer a gestão dos seus negócios, né? Então, a gente tem disciplinas, né, que a administração oferece e que a contabilidade também. Eu acho que a Universidade Viva ela vem com uma pegada do bem viver, do pertencimento, né? Então, o que a gente poderia trazer para um aluno EAD? É aproximação com campus, no que se tange principalmente a extensão e a pesquisa. Então, a gente poderia abrir para os polos, trazendo para dentro da universidade a extensão que é propiciada aqui, trazendo mais divulgação. O professor Edivan está sempre comigo nos fóruns de coordenação. Eles já têm, né, professor, essa coisa dentro da graduação, e às vezes a realidade do EAD ela não está muito próxima com a realidade presencial. Então, como que a gente pode discutir isso? Como que a gente pode problematizar isso para que os alunos do EAD se sintam de fato pertencentes e não tão afastados da rural? Eu acho que isso é o grande objetivo da chapa, é que vocês possam se sentir
rural no todo, e não que fiquem, talvez, né, com sentimento só daquele curso lá em AD, que de vez em quando faz, que não conhece o professor, né? Então, por exemplo, eu sou coordenadora, mas eu faço chamada com os meus alunos, eu me apresento, eu entro em momentos de revisão, tenho um momento final. Então, assim, como é que a gente pode aproximar esse aluno dessa universidade? Então, eu acho que a gente abre uma discussão aí para ouvi-los também, né? E fazer um modo diferente de como vem sendo, se isso for interessante para vocês, né? Porque também não é legal a gente chegar aqui com várias propostas que não tenha sentido para vocês, que não seja do interesse de vocês. Então, a chapa ela vem muito num processo de escutar o que faz sentido para vocês, que a gente possa ter um diálogo de problematizar aquilo e construir juntos algo que faça sentido para essa realidade do EAD. Acho que eu me fiz entender, né? E se eu não me fiz, eu gostaria de chamar vocês para seguir a nossa chapa no Instagram, Universidade Viva. Eu gostaria de fazer um convite para vocês, como professora da área pública, né? De uma consciência político-cidadã. Vocês são cidadãos pluralinos. Eu gostaria que vocês entrassem em todas as chapas, lessem todas as propostas e se sentissem pessoas livres para votar em quem vocês quiserem. Não se sintam pressionados em votar em ninguém. Pensem com a cabeça de vocês, com a criticidade de vocês, nas crenças de vocês e votem na chapa que mais se aproxima ao que vocês têm desejo nessa universidade. Eu acho que com isso a gente começa a ganhar espaço de uma cidadania mais realista e mais próxima dos nossos desejos, das nossas felicidades. Então, a gente preza muito por essa liberdade, né? E é esse convite que a gente faz para vocês. Sigam todas as chapas, dialoguem, discutam, e conversem, e batam os assuntos, e votem no que de coração tem a ver com o que vocês querem, né? E nós estamos abertos, sigam no nosso Instagram, converse com a gente está aqui para debater, e é isso. Peço desculpas porque estou em aula, a gente não está deixando a sala de aula para fazer campanha, então a gente está nessa questão se desdobrando aí entre a sala, entre a pesquisa. Eu sou coordenadora do curso de contabilidade aqui do presencial e me coloco à disposição aí também no longo do curso de vocês, se vocês precisarem. Tá certo, pessoal? Um beijo, boa noite, professor. Muito obrigada, viu, por receber a... Parabéns aí. E obrigada esse pessoal lindo que está aqui essa hora, tá? Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Bem, acho que agora sou eu, né? O Edival já me conhece de longos carnavais, que eu já falei que eu já estou virando, estou quase sendo tombada pela universidade. Nós, né, Edival? Bota tempo nisso. A gente acompanha a história dessa universidade há muitos anos, a Yara também, né? Olha, vocês dois já estão aí juntos, estamos há muito tempo. Trabalhei muito com o teu irmão, né, que eu admiro, né, na época do decanato de administração aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luciméria Antônio Santos, eu sou servidora técnica administrativa na universidade. A minha área de formação no mestrado e doutorado é em psicologia nas organizações, então a psicologia voltada para as pessoas, né? E eu fui convidada pelo Campelana para fazer parte da Pró-Reitoria de Planejamento, principalmente porque eu tenho anos trabalhando no planejamento, então já tenho uma experiência muito grande de planejamento. Conheço a universidade, conheço a história tanto quanto o Edivaldan, então a gente sabe que planejar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diagnóstico, então a gente já conhece mais superficial, vou botar aspas nesse conhecimento, tá, gente? A universidade, mas me dá uma certa facilidade, mesmo na hora de analisar dados, porque números, nem sempre, a gente pode usar os números para o que a gente desejar, os números podem ser manipulados, né? Então, quando a gente já conhece, sabe, a gente tem uma direção. O EAD, esse do CEDERJ, especificamente, ele é um curso que é da universidade, mas também é do CEDERJ. E eu lembro que quando eu fiz, eu participei da comissão de avaliação da universidade, né, para
de reavaliação, né, para ela poder continuar se instituir. E a conversa é, bom, a gente tem que levantar os dados que o MEC pede, né? E a EAD é um curso da universidade? Isso ficou muito polêmico, sabe? No grupo, não é, não é. E a gente sabe que mas é mais ou menos, né? E isso deu muita angústia para a gente, porque se a gente certifica, se a universidade está envolvida, ele é o curso da universidade, junto com o CEDERJ. Então, eu acho que assim, nessa conversa toda, nessa discussão toda que a gente teve, eu penso que a gente precisa sentar, né, a universidade junto com o CEDERJ, e acho que a gente está precisando se aproximar, sabe? Porque quando a gente foi fazer a avaliação, eu senti o CEDERJ como se fosse uma apêndice da universidade, e a gente não devia pensar dessa forma. Tem a parceria, mas eu acho que a gente pode estreitar isso, né? E a gente até, numa reunião à tarde que a gente fez com o pessoal da hotelaria, do EAD também, lá do IEM, e aí vieram sugestões que eu achei super interessantes. Uma delas é, olha, lá para a hotelaria, tá, gente? Não sei se serve para proposição do coordenador de lá. Não sei se funciona para vocês, porque a gente sabe que o EAD, a grande maioria das pessoas trabalham, não tem muita disponibilidade de horário, mas lá eles avendaram a possibilidade de ter, por exemplo, uma ou outra aula presencial, nem que fosse assim, um sábado de manhã, para as pessoas sentarem, conversarem, se conhecerem, discutirem, enfim, trazer. Tem a questão também da extensão, né, que a gente pode pensar na extensão também, como a Cléia falou da pesquisa, mas tem também a extensão, pensar como que o CEDERJ pode entrar, não só na pesquisa, mas também na extensão. Eu acho que a gente pode pensar nisso, né, e a universidade contribuir de alguma forma para esses dois lados, né? E aí, assim, a parte de graduação, propriamente dita, eu não conheço com profundidade, eu conheço os dados que a gente usa lá no planejamento, mas eu me senti bastante incomodada, desculpe, quando, da época da gente discutir, né, avaliar os cursos da universidade, e a gente ficou assim, na interrogação do EAD. Eu acho que até hoje a gente tem esse problema do que é de rural, do que é. Quer dizer, a gente tem mais ou menos o que é, mas acho que a universidade ainda não vestiu a camisa. Essa foi a impressão que eu tive na discussão, sabe? A gente não assumiu o EAD do CEDERJ tanto quanto nós podemos. E eu acho que essa é uma discussão que a gente fez também na chapa, da gente tentar sentar também, ver com o CEDERJ o que a gente pode melhorar nessa parceria para aproximar mais o curso do EAD com a universidade, porque eu acho que, embora seja uma parceria, muitas vezes eu vejo a universidade muito distante e não assume papéis importantes do ensino do EAD para dentro da própria universidade. E isso é algo que a gente precisa discutir no CEDERJ, discutir com os coordenadores de curso e discutir também com a comissão, né? Como o Chicão tem, eu não sei se eu entrei um pouco atrasada, mas o Chicão está propondo um fórum de estudantes. E a gente tem representantes, né, desses estudantes da EAD do CEDERJ nesse fórum para trazer também as questões lá da base, lá dos estudantes, o que eles estão sentindo, o que está faltando, né? Que suporte que eles precisam ter, que a gente pode oferecer e que não está chegando para eles. Então, a ideia é usar esse fórum para os estudantes e, junto com o CEDERJ e com os coordenadores de curso, que estão vinculados à universidade, tentar aproximar mais esses cursos da universidade. Eu acho que essa é uma ideia nossa da chapa. Porque você tem mais um minuto só aí, só para te acabei. Não, eu já acabei, na verdade. Já foi. Então tá a gente está aberto aqui para pergunta até. Tudo bem, não, porque a gente organizou para 20 minutos para cada chapa. Então, vocês usaram já o tempinho de vocês, né? Mas eu quero agradecer vocês a presença, agradecer pelas informações que trouxeram, né? A professora Ana Brasil, a professora Lucimere e a minha amiga Cleide também, né? E aí, boa sorte, não, sucesso, né? Sorte a gente deseja para quem não tem competência. Para quem tem competência, é sucesso, né? Sucesso para vocês aí na eleição, né? E estamos aí presentes, né? Qualquer resultado, nós estamos juntos, tá bom? Então, um abraço para todos vocês, obrigado. Tamo junto aí. De nada, de volta. Fica à Boa noite vontade. a todos e todas. Estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo, claramente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela atenção. Eu imagino que vocês devem estar bastante cansados de ouvir 4 chapas. Eu vou tentar ser o mais breve que eu conseguir, tá bom? Bom, eu me chamo Clarissa, sou professora dessa universidade há 22 anos, professora de Físico-Química. E em 2002 entrei achando que ia fazer somente pesquisa aqui. Realmente começamos a parte de pesquisa, né? Cadastramos, credenciamos junto à CAPES na área de Físico-Química, só tinha na área de Química Orgânica. E aí isso me levou a um comitê PIBIC, refizemos as regras, trabalhei na coordenação institucional de iniciação científica, foi a primeira da instituição em 2013, quando o Leles foi, então, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Isso me levou à coordenação de pesquisa, por conta dos 6 editais institucionais CT-Infra, que nós havíamos participado e não havíamos remetido o relatório final. Então, fiz esses relatórios, tínhamos 13 milhões presos na FINEP, dos quais a gente só tinha conseguido fazer chegar a 4. E essa ação me levou à fundação. Chegando na fundação, quanto mais eu avançava na instituição, mais eu percebia com discreta perplexidade a ausência de uma certa, como é que eu vou dizer, presença, orientação procedimentalizada da gestão mesmo, né, do corpo administrativo da universidade, assim, ia me deixando no início confusa, mas depois comecei a entender melhor alguns movimentos, talvez a razão disso. E aí, na pandemia, quando então eu estava responsável por uma atividade presencial autorizada pela portaria lá daquele, né, daquele que foi presidente da gente um tempo, encontrei com o professor Luciano, que eu já conhecia, eu responsável pela ação de diluição e distribuição de álcool 70, ele responsável pelo projeto de acolhimento e monitoramento animal, haja vista ter aumentado tremendamente o abandono de animais errantes no campo por causa da pandemia. As pessoas não tinham dinheiro para comer, né? Que dirá para alimentar seus pets. E isso foi também muito dramático. A gente, dia a dia, aqui, junto com a DGV, junto com alguns alunos que permaneceram na residência estudantil. E a partir daquele momento, falei, Luciano, olha só, acho que a gente precisa tentar fazer alguma coisa de uma maneira mais ostensiva, mais declarada, não adianta só trabalhar no ativismo, né? É até bom, pode resolver, mas se a gente puder tentar de uma forma oficial, seria interessante. Vamos? Ele olhou para mim e falou, tá louca, não vou nada. Aí eu falei assim, pensa bem. Aí fizemos algumas reuniões com alguns colegas, ele pensou bem, mudou de opinião e veio como vice. Né? Ele, acredito, não está aqui conosco, ele está fazendo atividades de campanha no Bandejão, junto com os nossos discentes, e a educação à distância, né? Claramente, a parte que nos cabe. É uma preocupação. Conheci o professor Silvestre, conheço algumas pessoas que trabalham na educação à distância. Tivemos uma reunião com alguns estudantes do turismo, alguns colegas nossos chegaram aí a alguns polos, né, no fim de semana passado, e a gente tem visto que, como todas as demais unidades, sejam administrativas ou acadêmicas, ela carece de atenção, talvez até especial, né? Por, de alguma forma, essa relação com o CEDERJ, às vezes, empanar um pouco a sensação de pertencimento. Bom, era isso que eu queria dizer. Acho que é mais importante ouvi-los do que falar. Estou à disposição. Talvez a professora Isabela queira falar algumas palavrinhas. Ela também é professora do ensino à distância e está conosco como candidata para a reitora adjunta de extensão. Estou à disposição de vocês e agradeço. Bom, boa noite a todos. Eu sou a professora Isabela Fogaça. Eu fui professora da licenciatura em turismo, também semipresencial, por mais de 10 anos, né, até 2020. E conheço, né, um pouco da realidade dos polos, dos tutores, da relação da universidade com os alunos do ensino semipresencial. E nisso, né, Clarissa, a gente abriu uma discussão, né, tivemos várias reuniões discutindo inúmeras questões, e uma das questões que nós discutimos muito foi a necessidade de maior aproximação da universidade com os alunos do ensino semipresencial
e, de fato, incluí-los, né? Porque até hoje conheço muito a realidade do turismo, mas pelo que a gente conversou com os alunos da administração também, nós estivemos no Polo da Rocinha, conversando com os alunos, com alguns tutores, é a mesma realidade, né? É que eles não se sentem parte, né? Eles, quando a gente pergunta, que universidade que você estuda? Muitos respondem CEDERJ, né? Não respondem o FRRJ, e não há, né, políticas de inclusão na questão da iniciação científica, da extensão, dos alunos do ensino semipresencial e de outras questões, né? Os alunos comentaram muito a questão do passe, que a declaração sai seropédica, eles não conseguem o passe de um ônibus livre dentro do município do Rio de Janeiro, por exemplo, né? O caso dos alunos da Rocinha. Então, assim, a gente conhece, né? Eu, professor Elis, atuamos durante muitos anos junto ao consórcio CEDERJ, a gente conhece essa realidade, e na nossa carta proposta, a gente colocou várias questões no sentido de melhorar essa relação. Então, deixo o convite para que vocês entrem na nossa carta proposta e vejam lá especificamente as questões relacionadas ao ensino semipresencial. Tá? Eu só queria me despedir, retribuir os votos de sucesso para toda a universidade, principalmente sorte. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada pela atenção. Desculpe aí todo esse horário. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, professora.